6 Laurel passou grande parte do jantar observando o rosto da irmã mais nova. Algo fora feito a ele, e bem feito, e o resultado era fascinante. Um novo hidratante fabuloso, Daphne diria se lhe perguntassem, o que Laurel não fez, já que não gostava que mentissem para ela. Em vez disso, continuou balançando a cabeça, enquanto Daphne sacudia os cachos louros e fascinava todas elas com histórias do set de La Breakfast Show, onde ela lia a previsão do tempo e onde todas as manhãs flertava com um apresentador de notícias chamado Chip. Intervalos no prolixo monólogo eram raros e, quando a oportunidade finalmente se apresentou, Rose e Laurel imediatamente a agarraram. Você primeiro, Laurel disse, inclinando seu copo de vinho, vazio de novo. Ela observou, para a irmã. Eu só ia dizer que, talvez devêssemos conversar um pouco sobre a festa de mamãe. Acho que sim, Iris disse. Tenho algumas ideias, Daphne disse. Sem dúvida. É claro. O que você andou pensando, Rose? Laurel perguntou. Bem, Rose, que sempre se atrapalhava quando pressionada pelas irmãs, começou com uma tosse terá que ser no hospital, infelizmente, mas achei que podíamos pensar em algumas maneiras de tornar a ocasião especial para ela. Sabem como mamãe se sente em relação a aniversários? Exatamente o que eu ia dizer. Adiantou-se Daphne, contendo um pequeno soluço por trás das unhas cor-de-rosa. Afinal de contas, este vai ser seu último aniversário. O silêncio estendeu-se entre elas, com a rude seção do relógio suíço, até Iris dizer, fungando, você ficou muito impertinente, sabe? Ela disse, mexendo nas pontas retas de seu cabelo curto e grisalho. Desde que se mudou para os Estados Unidos. Eu só estava dizendo. Acho que todas nós sabemos o que você estava dizendo. Mas é verdade. Pode-se argumentar que é exatamente por isso que você não precisava ter dito nada. Laurel olhou para suas companheiras de mesa. Iris estava roxa de raiva. Daphne piscava os olhos azuis, mortificada, e Rose enrolava sua trança com tal angústia que ameaçava arrancá-la. Se apertasse um pouco os olhos, elas pareceriam as mesmas crianças que haviam sido. Suspirou dentro do seu copo. Talvez pudéssemos levar algumas das coisas prediletas de mamãe, ela disse. Tocar alguns discos da coleção de papai. Era esse tipo de coisas que você estava pensando, Rose. Sim, Rose disse, com uma gratidão enervante. Sim, é perfeito. Pensei até que poderíamos recontar algumas das histórias que ela costumava inventar para nós. Como aquela do portão nos fundos do jardim que levava a um mundo encantado. E a dos ovos de dragão que ela encontrou no bosque. E da ocasião em que ela fugiu para se juntar a um circo. Lembram-se, Iris disse de repente, do circo que tínhamos aqui. Meu circo, disse Daphne, radiante por trás de seu copo de vinho. Bem, sim, Iris interrompeu. Mas só porque eu tive aquele horrível sarampo e perdi o circo de verdade quando ele veio à cidade. Daphne riu alegremente com a lembrança. Ela fez papai construir uma tenda na ponta da campina, lembram-se? E transformou vocês todas em palhaças. Laurel era um leão, e mamãe andava na cor da bamba. Até que ela era boa nisso, Iris disse. Quase caiu da corda. Ela deve ter praticado durante semanas. Ou então sua história era verdadeira e ela realmente passou algum tempo em um circo, Rose disse. Em se tratando de mamãe, eu quase chego a acreditar. Daphne deu um suspiro de contentamento. Tivemos sorte de ter uma mãe como a nossa, não é? Tão brincalhona. Quase como se não tivesse deixado realmente de ser criança, muito diferente das mães chatas que vemos por aí. Eu costumava me sentir um pouco presunçosa quando meus amigos da escola vinham aqui. Você? Presunçosa? Iris fingiu surpresa. Isso não me parece, com relação à festa da mamãe. Rose abanou a mão, desesperada para evitar um novo mergulho em discussões. Pensei em fazer um bolo, pão de ló Victoria, seu preve. Vocês se lembram? Disse Daphne com repentina animação. Daquela faca, aquela com a fita vermelha, Iris disse. E o cabo de osso. Ela fazia questão de usá-la, todo aniversário. Dizia que era uma faca mágica, que podia realizar desejos. Sabem, eu acreditei nisso por muito tempo. Daphne apoiou o queixo nas costas da mão com um suspiro. O que será que aconteceu com aquela velha faca engraçada? Desapareceu, Iris disse. Lembro-me disso agora. Teve um aniversário em que a faca não estava lá e, quando perguntei, ela disse que havia sumido.
Sem dúvida, foi junto com as milhares de canetas e prendedores de cabelos que se perderam nesta casa, Laurel disse rapidamente. Limpou a garganta. Estou morrendo de sede. Alguém quer mais vinho? Não seria incrível se pudéssemos encontrá-la? Ela ouviu enquanto atravessava o hall. Excelente ideia. Poderíamos levá-la para seu bolo. Laurel chegou à cozinha e, assim, foi poupada dos animados preparativos para a busca. Para onde pode ter ido? Daphne perguntava, entusiasmada. Acendeu a luz e a cozinha ganhou vida, como um velho e fiel empregado que tivesse ficado por ali, muito tempo depois do prazo de validade expirado. Sem mais ninguém e com o tubo de luz fluorescente lançando uma luz fraca, a cozinha parecia mais triste do que Laurel se lembrava. Os rejuntes dos ladrilhos estavam encardidos e as tampas das latas de mantimentos estavam sem brilho, com uma fina camada de poeira gordurosa. Teve a desconfortável sensação de que o que estava vendo era prova da visão deficiente de sua mãe. Devia ter providenciado uma faxineira. Por que não pensara nisso? E enquanto se recriminava, por que parar aí? Pensava que devia ter ido visitá-la com mais frequência, limpado o lugar ela mesma. A geladeira, ao menos, era nova. Laurel cuidara disso. Quando a velha Kelvinator finalmente deu o último suspiro, ela encomendou, por telefone, de Londres, uma nova para substituí-la, de consumo eficiente de energia com um sofisticado dispositivo de fazer gelo que sua mãe nunca usara. Laurel encontrou a garrafa de Chablis que trouxera e fechou a porta. Com um pouco de força demais, talvez, porque um ímã da geladeira caiu e um pedaço de papel voou para o chão. Ele desapareceu para baixo da geladeira e ela praguejou. Ficou de quatro no chão para poder correr a mão, pelos cotões embaixo da geladeira. O recorte de jornal era do Sudbury Chronicle e mostrava umas fotos de Iris parecendo mesmo uma diretora de escola com um costume de tweed marrom e meias pretas, em frente à sua escola. O recorte não fora prejudicado com sua aventura e Laurel buscou uma brecha para recolocá-lo na geladeira. Era mais fácil dizer do que fazer. A geladeira dos Nicholson sempre fora um lugar apinhado, antes mesmo que alguém, em algum lugar, tivesse a ideia de vender imãs com o propósito expresso de entulhar, qualquer coisa considerada digna de atenção era pregada com fita adesiva na enorme porta branca para a família ver. Fotografias, colagens, cartões e sem dúvida qualquer menção em jornais ou revistas. Sem saber de onde, veio-lhe a lembrança. Uma manhã de verão em junho de 1961, um mês antes da festa de aniversário de Jerry. Os 7 sentados ao redor da mesa do café da manhã, passando geleia de morango em torrada amanteigada, enquanto seu pai recortava o artigo do jornal local, a fotografia de Dorothy, sorrindo enquanto segurava no alto suas favas vencedoras do prêmio. Seu pai pregando o recorte na geladeira mais tarde, enquanto todos limpavam e arrumavam. Você está bem? Laurel girou nos calcanhares e viu Rose parada na soleira da porta. Estou. Por quê? Faz algum tempo que você desapareceu. Ela torceu o nariz, observando Laurel atentamente. E devo dizer que está um pouco pálida. É a luz aqui, Laurel disse. Dá às pessoas um charmoso ar tuberculoso. Mostrou-se atarefada com o saca-rolha, virando-se de costas para que Rose não pudesse ler a expressão de seu rosto. Como vão os planos para a grande caçada à faca? Ah, sim. Realmente, quando aquelas duas se juntam, se ao menos pudéssemos carregar o entusiasmo para uma boa causa, estou de pleno acordo. Uma baforada de vapor desprendeu-se do forno quando Rose abriu a porta para verificar a torta de framboesa, a sobremesa que era a marca registrada de sua mãe. O cheiro adocicado, de calda de frutas quente encheu o ar e Laurel fechou os olhos. Ela levara meses para reunir coragem para perguntar sobre o incidente. Tal era a feroz determinação de seus pais de olhar para frente e para o alto, de negar todo o acontecimento, que ela talvez jamais o tivesse feito se não tivesse começado a sonhar com o homem. Mas foi o que aconteceu, toda a noite o mesmo sonho. O homem ao lado da casa, chamando sua mãe pelo nome. Parece bom, Rose disse, deslizando a prateleira do forno para fora. Provavelmente, não tão bom quanto o dela, mas não devemos esperar milagres. Laurel encontrara a mãe na cozinha, naquele mesmo lugar, alguns dias antes de partir para Londres. Ela fizera a pergunta sem rodeios, como aquele homem sabia o seu nome, mamãe. Seu estômago se revirara quando as palavras saíram de seus lábios e uma parte dela, percebeu enquanto esperava, rezava para que a mãe dissesse que ela estava enganada.
que ela não ouvira direito e que o sujeito não dissera nada disso. Dorothy não respondeu imediatamente. Em vez disso, dirigiu-se à geladeira, abriu a porta e começou a remexer lá dentro. Laurel ficou olhando suas costas por um tempo que lhe pareceu uma eternidade. Já havia quase perdido as esperanças quando a mãe finalmente começou a falar. O jornal, ela disse. A polícia disse que ele deve ter lido o artigo no jornal. Havia uma cópia em sua sacola. Foi como ele soube onde vir. Fizera sentido. Isto é, Laurel queria que fizesse sentido e, portanto, fizera. O homem ler o jornal, vira a foto de sua mãe e resolvera encontrá-la. E se uma voz fraca no fundo, da mente de Laurel sussurrava por quê, ela a descartou. O homem era louco, quem saberia dizer por que com certeza? E que diferença fazia, de qualquer modo? Estava tudo acabado. Contanto que Laurel não puxasse nenhum fio delicado, a tapeçaria se manteria intacta. Ao menos, se mantivera, até agora. Era incrível, na verdade, que, após 50 anos, bastara o reaparecimento de uma velha fotografia e o nome de uma mulher para o tecido da ficção de Laurel começar a se esgarçar. A prateleira do forno deslizou para dentro outra vez com uma barulheira metálica. Mais 5 minutos, Rose disse. Laurel serviu vinho em seu copo e esforçou-se para parecer indiferente. Rose. Aquela fotografia de hoje, a do hospital. A mulher que deu o livro à Mã, Vivien. Sim. Laurel estremeceu ligeiramente enquanto deixava a garrafa na bancada. O nome causava-lhe uma sensação estranha. Mamãe alguma vez a mencionou para você? Um pouco, Rose disse. Depois que encontrei a foto. Eram amigas. Laurel lembrou-se do ano na fotografia, 1941. Durante a guerra. Rose balançou a cabeça, dobrando o pano de prato em um perfeito retângulo. Ela não disse muita coisa. Apenas que Vivien era australiana. Australiana? Veio para cá quando criança, não sei exatamente porquê. Como as duas se conheceram. Ela não me contou. Porque nós nunca a conhecemos. Não faço a menor ideia. Engraçado ela nunca ter sido mencionada, não é? Laurel tomou um pequeno gole do vinho. Fico imaginando por quê. O temporizador do fogão soou. Talvez tenham brigado. Se afastaram. Não sei. Rose colocou as luvas. Aliás, por que é que você está tão interessada? Não estou. Na verdade, não. Então, vamos comer, disse Rose, segurando a travessa da torta com as duas mãos. Parece absolutamente perfeito. Ela morreu, Laurel disse com repentina convicção. Vivien morreu. Como você sabe? Quero dizer, Laurel engoliu em seco e recuou rapidamente. Talvez tenha morrido. Havia uma guerra em andamento. É possível, não, acha? Qualquer coisa é possível. Rose espetou a crosta com um garfo. Veja, por exemplo, este brilho realmente respeitável. Pronta para enfrentar as outras. Na verdade, a necessidade de ir para o quarto, de verificar seu lampejo de memória, era urgente e inadiável. Você tinha razão. Não estou me sentindo muito bem. Não quer torta? Laurel sacudiu a cabeça, a meio caminho da porta. Acho que vou dormir cedo. Seria horrível estar doente amanhã. Posso pegar alguma coisa para você, paracetamol, uma xícara de chá? Não, Laurel disse. Não, obrigada. Exceto, Rose, sim. A peça. Que peça? Peter Pan, o livro de onde veio a foto. Está à mão. Você é mesmo engraçada, Rose disse, com um sorriso enviesado. Vou procurá-lo para você. Ela balançou a cabeça, indicando a torta. Mais tarde, está bem? Claro, não há pressa, vou descansar. Aproveite a torta. E Rose? Sim. Desculpe-me mandá-la de volta às feiras sozinha. Fora a menção à Austrália que o abalou. Quando Rose contou o que ouvira da mãe, uma lâmpada se acendeu na mente de Laurel e ela soube por que Vivien era importante. Lembrou-se, também, de quando se deparara com aquele nome pela primeira vez, há tantos anos. Enquanto suas irmãs comiam a torta e procuravam a faca que jamais encontrariam, Laurel enfrentou o sótão em busca de seu baú. Havia um para cada uma delas. Dorothy fizera questão que assim fosse. Fora por causa da guerra, seu pai lhes dissera certa vez, tudo que ela amava se perdera quando uma bomba caiu sobre a casa de sua família em Coventry e transformou tudo em escombros. Ela estava resolvida a não deixar que seus filhos tivessem a mesma sorte.
Ela podia não conseguir poupá-los de todas as tristezas, mas podia muito bem certificar-se de que soubessem onde encontrar a foto de sua turma da escola quando a quisessem. A paixão de sua mãe por objetos, por bens, pertences que pudessem ser segurados nas mãos e investidos de um significado mais profundo, chegava quase a ser obsessiva. Seu entusiasmo em colecionar era tão grande que era difícil não se deixar contagiar. Tudo era guardado, nada se jogava fora, as tradições eram religiosamente seguidas. Um bom exemplo, a faca. O baú de Laurel estava enfiado ao lado do aquecedor quebrado que seu pai acabara nunca consertando. Ela sabia que era o seu antes mesmo de ver o nome gravado em cima. As tiras de couro e a fivela quebrada eram uma prova definitiva. Seu coração palpitou quando viu, já antevendo o que sabia que encontraria lá dentro. Era engraçada a maneira como um objeto em que não pensava havia décadas pudesse vir à sua mente com tanta precisão. Ela sabia exatamente o que estava procurando, qual a sensação de tê-lo nas mãos, as emoções que sua descoberta faria vir à tona. Uma vaga imagem de si mesma na última vez em que o tivera nas mãos ajoelhou-se ao seu lado enquanto ela desatava as correias. O baú cheirava a poeira e mofo, e a uma colônia antiga com um nome de que se esquecera, mas uma fragrância que a fez se sentir com 16 anos outra vez. Estava cheio de papéis, diários, fotografias, cartas, boletins escolares, alguns moldes de costura para fazer calças capri, mas Laurel não parou para inspecioná-los. Tirou uma pilha atrás da outra, passando os olhos rapidamente por elas. No meio do lado esquerdo do baú, ele encontrou o que fora buscar. Um livro fino, totalmente desinteressante, mas para Laurel, no entanto, vibrante de recordações. Haviam-lhe oferecido o papel de Meg em festa de aniversário há alguns anos, fora uma oportunidade de atuar no Littleton Theatre, mas Laurel recusara o convite. Foi a única vez de que se lembrava de ter colocado sua vida pessoal à frente de sua carreira. Ela culpara sua programação de filmagens, o que não era totalmente improvável, mas também não era a verdade. A desculpa fora necessária. Ela não poderia ter feito o papel. A peça estava intrinsecamente ligada ao verão de 1961, lera inúmeras vezes depois que o rapaz não conseguia lembrar seu nome. Que ridículo, ela fora louca por ele, lhe dera o livro. Ela decorara as falas, imbuindo as cenas de toda a sua raiva e frustração reprimidas. E então o homem subira o caminho de entrada da casa e tudo ficara tão confuso em sua mente e em seu coração que considerar a peça, em qualquer nível de detalhe, deixava-a fisicamente doente. Sua pele estava suada e pegajosa mesmo agora, seu pulso acelerado. Ainda bem que não era a peça o que ela queria, mas o que havia guardado dentro do livro. Ainda estavam lá, sabia pelas beiradas ásperas do papel que se projetavam do meio das páginas. 2 artigos de jornal, o primeiro, um vago relato do tabloide local sobre a morte de um homem no verão de Suffolk, o segundo, um obituário do Titimes, rasgado, às escondidas, de um jornal que o pai de sua amiga trazia de Londres todos os dias. Veja isso, ele dissera certa noite, quando Laurel estava na casa de Shirley. Um informe sobre aquele sujeito, o que morreu perto de sua casa, Laurel. Era um extenso artigo, pois, como se verificou posteriormente, o homem não era o suspeito anunciado. Houve épocas, muito antes de aparecer na porta de Greenacres, em que ele se destacara fora ter enaltecido. Não deixava filhos, mas tinha havido uma esposa no passado. A lâmpada solitária balançando suavemente acima de sua cabeça não oferecia claridade suficiente para ler. Assim, Laurel fechou o baú e levou o livro para baixo com ela. Elas haviam lhe designado o quarto de sua infância para dormir, outra concessão na complexa escala de antiguidade entre irmãs, e a cama estava feita, com lençóis limpos. Alguém, Rose, certamente, já havia trazido sua mala para cima, mas Laurel não a desfez. Abriu a janela de par em par e sentou-se no parapeito. Segurando um cigarro entre 2 dedos, Laurel retirou os recortes de jornal de dentro do livro, ignorou o relato do jornal local, pegando, em vez dele, o obituário. Ela examinou as linhas, esperando que seu olhar pousasse no que sabia, que estava lá. Quase na metade do artigo, o nome saltou aos seus olhos. Vivien. Laurel voltou atrás para ler a frase inteira. Jenkins se casou em 1938 com a senhorita Vivien Longmire, nascida em Queensland, Austrália, mas criada por um tio em Oxford City. Um pouco mais abaixo,
Ela encontrou. Vivian Jenkins foi morta em 1941 durante um intenso ataque aéreo em Notting Hill. Tragou seu cigarro, profundamente, e notou que seus dedos tremiam. Era possível, é claro, que houvesse duas Vivians, ambas australianas. Era possível que a amiga de sua mãe do tempo da guerra nada tivesse a ver com a Vivian australiana e cujo marido morrera na frente de sua casa. Mas não era provável, não é? E se sua mãe conhecia a Vivian Jenkins, então certamente também conhecia Henry Jenkins. Olá, Dorothy. Já faz muito tempo, ele dissera, e então Laurel vira o medo estampado no rosto da mãe. A porta se abriu e Rose surgiu. Está se sentindo bem? Perguntou, torcendo o nariz para a fumaça do cigarro. É medicinal, Laurel disse, gesticulando tremulamente com o cigarro antes de segurá-lo para fora da janela. Não conte aos pais, eu detestaria ficar de castigo. O segredo está a salvo comigo. Rose aproximou-se e entregou-lhe um pequeno livro. Acho que está um pouco surrado. Surrado era o mínimo que se podia dizer. A primeira capa estava pendurada, literalmente, por fios da lombada, e a placa de tecido verde por baixo tinha sido descolorida pela poeira, talvez, a julgar pelo cheiro vagamente defumado, até mesmo por fuligem. Laurel virou as páginas com cuidado até chegar à folha de rosto. No frontispício, escrita à mão em tinta preta, estava a inscrição, para Dorothy. Um verdadeiro amigo é uma luz na escuridão. Vivian. Devia ser importante para ela, Rose disse. Não estava na prateleira de livros, junto com os outros, estava dentro de seu baú. Ela o mantivera guardado lá durante todos esses anos. Você mexeu no baú dela? Sua mãe tinha ideias muito rígidas sobre privacidade e sua observância. Rose corou. Não precisa me olhar desse jeito, lol. Eu não quebrei o cadeado do baú com uma lixa de unha de metal. Ela me pediu para pegar o livro para ela uns 2 meses atrás, pouco antes de ir para o hospital. Ela lhe deu a chave? Com relutância, e somente depois que a peguei tentando subir as escadas sozinha. Mentira. Verdade. Ela é incorrigível. Ela é como você, lol. Rose estava sendo gentil, mas suas palavras fizeram Laurel se encolher. Um lampejo de memória aflorou, a noite em que ela disse aos seus pais que ia para Londres, frequentar a Central Show. Eles ficaram chocados e contrariados, magoados que ela tivesse concorrido à vaga pelas suas costas, inflexíveis no argumento de que ela era muito nova para sair de casa, preocupados que não fosse terminar a escola com grau A. Sentaram-se com ela à mesa da cozinha, revezando-se em apresentar argumentos razoáveis em voz exageradamente calma. Laurel tentou parecer entediada e, quando finalmente terminaram, ela disse, com toda a veemência rabugenta que se poderia esperar de uma adolescente confusa e ressentida, eu vou, mesmo assim. Nada do que vocês digam vai mudar minha decisão. É o que quero. Você é nova demais para saber realmente o que quer, sua mãe disse. As pessoas mudam, elas crescem, tomam decisões melhores. Eu conheço você, Laurel. Não conhece. Sei que é obstinada. Sei que é teimosa e determinada a ser diferente, que é cheia de sonhos, exatamente como eu era. Não sou nem um pouco como você, Laurel dissera, suas palavras incisivas cortando como uma lâmina a postura já abalada da mãe. Eu jamais faria as coisas que você faz. Já chega, Stephen Nicholson colocou o braço em volta de sua mulher. Ele fez sinal para Laurel, indicando que ela devia subir para o seu quarto, mas avisou-a de que a conversa ainda estava longe de terminar. Laurel ficou deitada na cama, exasperada, enquanto as horas se passavam, não sabia ao certo onde suas irmãs estavam, apenas que haviam sido instaladas em algum outro lugar para não quebrar sua prisão solitária. Era a primeira vez de que se lembrava de brigar com seus pais, e ela estava igualmente eufórica e arrasada. Parecia que a vida jamais poderia voltar a ser como era antes. Ela ainda estava lá, deitada no escuro, quando a porta se abriu e alguém caminhou silenciosamente em sua direção. Laurel sentiu a beira da cama se afundar quando a pessoa sentou-se e, em seguida, ouviu a voz de sua mãe. Ela estivera chorando, Laurel podia perceber, e a constatação, a certeza de que era ela a culpada, a fez querer passar os braços ao redor do pescoço da mãe e nunca mais soltá-la. Sinto muito nós termos brigado, Dorothy disse, um banho de luar caindo pela janela e iluminando seu rosto. É engraçado como as coisas acontecem. Eu nunca pensei que um dia discutiria com minha filha. Eu sempre me metia em confusão quando era jovem,
Sempre pensava de modo diferente dos meus pais. Eu os amava, é claro, mas não sei se eles sabiam bem o que fazer de mim. Eu achava que sabia mais do que eles e não ouvia nenhuma palavra do que diziam. Laurel sorriu debilmente, sem saber ao certo qual era o rumo da conversa, mas feliz por suas entranhas não estarem mais borbulhando como lava quente. Nós somos parecidas, você e eu, sua mãe continuou. Acho que é por isso que estou tão ansiosa para que você não cometa os mesmos erros que cometi. Mas eu não estou cometendo um erro. Laurel sentara-se empertigada na cama, as costas contra os travesseiros. Não vê? Eu quero ser atriz. A escola de teatro é o lugar perfeito para alguém como eu. Laurel, imagine que você tivesse 17 anos, mamãe, e sua vida inteira estivesse à sua frente. Pode pensar em algum outro lugar onde preferisse ir que não Londres. Fora coisa errada a dizer, sua mãe nunca demonstrou o menor interesse em ir a Londres. Houve uma pausa e Melrose chamou seus companheiros lá fora. Não, Dorothy disse, por fim, baixinho e com certa tristeza, enquanto estendia a mão e acariciava as pontas dos cabelos de Laurel. Não, acho que não posso. Laurel percebia agora que já naquela época ela era muito egocêntrica para imaginar ou perguntar como a mãe realmente era aos 17 anos, quais eram seus sonhos e que erros cometera que agora estava tão ansiosa para que sua filha não repetisse. Laurel ergueu o livro que Rose lhe dera e disse, mais trêmula que gostaria. É estranho ver algo que pertence a ela de antes, não é? De antes do quê? De antes de nós. Antes deste lugar, antes de ela ser nossa mãe. Imagine só, quando ela ganhou este livro, quando a fotografia com Vivien foi tirada, ela não fazia a menor ideia de que nós estávamos em algum lugar lá fora, esperando para existir. Não é de admirar que ela esteja tão sorridente na foto. Laurel não riu. Você em algum momento pensa nela, Rose? Em mamãe. Claro. Não em mamãe, falo daquela jovem. Ela era uma pessoa diferente naquela época, com uma vida inteiramente diferente da qual nada sabemos. Você pensa nela, sobre o que ela desejava, como se sentia em relação às coisas. Laurel lançou um olhar furtivo à irmã os segredos que guardava. Rose sorriu, sem saber o que dizer, e Laurel sacudiu a cabeça. Não ligue para mim. Estou um pouco sentimental hoje. É o fato de estar aqui de novo, eu acho. No antigo quarto. Forçou-se a demonstrar uma alegria que não sentia. Lembra-se de como Iris costumava roncar? Rose riu. Pior do que papai, hein? Será que ela melhorou? Acho que estamos prestes a descobrir. Já vai dormir? Pensei em tomar um banho, antes que elas terminem de arrumar lá embaixo e eu perca o espelho para Daphne. Ela baixou a voz e levantou a pele acima de um dos olhos. Será que ela? Parece que sim. Rose fez uma careta que dizia as pessoas não são estranhas. E fechou a porta ao sair. O sorriso de Laurel desfez-se assim que os passos da irmã se perderam no corredor. Voltou-se para olhar o céu noturno. A porta do banheiro fechou-se. Com um clique os canos de água começaram a assoviar na parede às suas costas. Há 50 anos, Laurel disse a um distante punhado de estrelas, minha mãe matou um homem. Ela alegou autodefesa, mas eu vi. Ela ergueu a faca e desceu-a com toda a força. O homem caiu para trás, no chão onde a grama estava gasta e as violetas floriam. Ela o conhecia, ela estava com medo, e eu não faço a menor ideia do motivo. Repentinamente, pareceu a Laurel que todas as ausências em sua própria vida, cada perda e cada tristeza, cada pesadelo no escuro, cada melancolia inexplicada assumiam a forma nebulosa da mesma pergunta não respondida, algo que estava lá desde que tinha 16 anos. O segredo não revelado de sua mãe. Quem é você, Dorothy? Ela murmurou. Quem era você, antes de se tornar nossa mãe?